Di onde vem a videra como o primeiro vinho foi criado e quem são os inventores. Para entender como o vinho funciona e como apreciar ele, é preciso entender de onde ele vem. Não existe apenas uma videra, mas milhares de espécies diferentes. A videra que conhecemos hoje e que é responsável pela maioria da produção de vinho no mundo é chamada de vitis vinifera. Cada variedade que conhecemos hoje, como Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay ou Syrah, são, na verdade, subvariedades que pertencem à família de vitis vinifera. Mas vitis vinifera não surgiu sozinha, é o resultado de uma longa domesticação ao longo dos séculos que vou contar para você. A videra pertence ao gênero Vitaceae e é uma liana verde com um potencial adaptivo e agrícola único no mundo. Ela apareceu na Terra há 100 milhões de anos e evoluiu em vários subgêneros ao longo do tempo. E desses subgêneros, chamado vitis, se tornou o subgênero dominante e partiu para a conquista do mundo. Encontramos hoje vitis principalmente em 3 bacias geográficas. Extremo Oriente Asiático, com 37 espécies diferentes de vitis. América do Norte, com 34 espécies. E Próximo Oriente e Europa, com apenas uma espécie de vitis que se impôs, vitis vinifera, a que usamos hoje para fazer vinho. Por que encontramos apenas uma espécie de vitis nessa bacia geográfica, enquanto na América ou na Ásia existem mais de 30 variedades diferentes? Bem, simplesmente porque vitis vinifera não precisou evoluir e se diversificar em várias espécies ao longo do tempo, uma vez que encontrou refúgio onde estava perfeitamente adaptada às condições climáticas, a bacia do Cáucaso. E é aqui que encontramos as mais antigas evidências do nascimento do vinho. A história do vinho começa durante o Paleolítico, onde caçadores-coletores teriam observado pássaros comendo bagas de uvas silvestres. Então, eles também colheram essas bagas, as transportaram por alguns dias e as comeram. Mas alguns dias são suficientes para a uva começar a fermentar e criar algumas moléculas de álcool. Então, estamos muito longe do vinho propriamente dito, mas é um primeiro encontro entre o homem e a uva fermentada. O efeito dessa pequena quantidade de álcool nos caçadores-coletores foi muito apreciado, tanto que eles quiseram repetir a experiência. Exceto que as uvas fermentadas são comestíveis por apenas alguns dias e rapidamente se transformam em vinagre. Então surgiu problema: como reproduzir esse fenômeno e, mais importante, como preservar ele. A história da viticultura começa. Saber quando e quem criou o primeiro vinho é difícil, mas as evidências mais antigas remontam a 8000 a.C., na fronteira entre a Geórgia e a Armênia atual, na bacia do Cáucaso. Foi lá que foram encontrados vestígios de 8 jarros que teriam contido vinho. E essa é atualmente a evidência mais antiga de vinho conhecida. Na sua forma selvagem original, a videra é ou macho ou fêmea. Apenas a fêmea pode desenvolver uvas, nas quais há sementes que permitem a criação de uma nova videra. E as plantas macho são só usadas para a reprodução. Mas uma modificação genética parece ter surgido, transformando algumas novas plantas de videra em videras hermafroditas, ou seja, videras com flores compostas tanto de órgãos femininos, o pistilo, quanto de órgãos masculinos, os estames. A fecundação ocorre então na flor e, mais importante ainda, isso significa que cada videra hermafrodita produzirá uvas, sem precisar de uma videra macho nas proximidades. Essa modificação genética remonta ao período anterior à domesticação da videra pelo homem, mas eles viram que as plantas hermafroditas produziam mais uvas e tinham melhor rendimento, e, portanto, quis reproduzir e cultivar estas plantas. E para isso, nada mais fácil. As plantas hermafroditas, sendo machos e fêmeas, só precisa cortar broto e colocar ele na terra. Uma nova videra cresce, clone do seu progenitor, 100% igual, ou seja, também hermafrodita e que produzirá uvas com bom rendimento. Os homens começaram a plantar cada vez mais dessas plantas para colher as uvas e fazer vinho. As trocas comerciais permitiram que essas vitis vinifera hermafroditas saíssem da bacia do Cáucaso para se implantar nas margens do Mediterrâneo e permitir que os diferentes povos criassem vinho. Tudo começou com os sumérios, que gradualmente substituíram a cerveja pelo vinho, depois os egípcios e os gregos.
Para estes últimos, o vinho ate permitia se comunicar com os deuses e era o elemento central durante seus grandes banquetes chamados de simposio, que significa literalmente beber juntos. Foi nessa época que Dionísio, o deus do vinho e da festa, fez sua aparição. A cultura do vinho foi então preservada pelos romanos, que mudaram o nome do deus do vinho grego Dionísio para Baco e impuseram o vinho e a viticultura em todo o Império Romano. Foi graças a eles que a viticultura se desenvolveu além da bacia do Mediterrâneo, como no resto da França, chamada Gália na época. Se você estiver interessado, eu recomendo que leia o livro A Incrível História do Vinho. É uma história em quadrinhos que retrata como o vinho conquistou gradualmente o mundo nos últimos 10.000 anos. Cada nova zona de produção, desde a Bacia do Cáucaso até a Espanha ou o Egito, permitiu que a vitis vinifera se desenvolvesse e evoluísse, bem como se diferenciasse. Cada planta de vitis vinifera hermafrodita foi cruzada, às vezes naturalmente, às vezes forçada, com outras videiras locais para criar diferentes tipos de vitis vinifera, mais ou menos adaptadas às diferentes regiões de produção. Isso foi o surgimento das primeiras variedades de uvas que conhecemos hoje. Cada variedade possui características diferentes. Os gregos chegaram a falar de mais de 50 variedades diferentes, que eram cultivadas em seu solo, cada uma produzindo vinhos com aromas, sabores e até mesmo cores diferentes. Foi assim que a videira surgiu na Terra e como ela se desenvolveu, passando de uma videira natural para uma ferramenta de produção para as civilizações ao longo do tempo. Embora seja uma planta, a videira não é tão natural assim e a domesticação pelo homem permitiu de controlar, reproduzir e modificar essa videira para forçar ela a produzir o que mais nos interessa desde a sua descoberta, as uvas. Você pode se inscrever no meu canal para continuar a aprender sobre o vinho. Você também pode me seguir no Instagram ou no TikTok para me fazer todas as perguntas que quiser sobre vinho e eu responderei em vídeo. Saúde!